O Veredas, ao meu ver, ele é uma metáfora do que é o deslocamento, né? Quando você se desloca para o interior, né? Eu venho de Goiânia, então faço esse caminho muitas vezes. Você vai adentrando uma paisagem que vai se modificando. Em alguns momentos você vê muita secura, mas você vê também esses aglomerados, né? Essa Sim. vida que brota, sabe? A ideia do projeto é realmente ser como água, né? De uma água que está no subterrâneo, de repente brota em alguns lugares e a partir dessa água há uma vida que é gerada ali, né? Então, essa é matéria elementar desse pulsar de vida, né? Acho que o virtual, ele é esse caminho que a gente está tentando encontrar para o projeto, assim. Por isso, o virtual, ele é tão forte. Por isso, a gente está usando essa ferramenta aqui do Instagram, é realmente tentando explorar tudo que o virtual nos oferece para, e de algum jeito, esses ecossistemas irem se formando. O que me atrai especialmente são as matérias, é a matéria, o material. Eu sou muito ligada nas coisas comuns, nas coisas do mundo, de como elas são feitas, de como elas são constituídas. Elas me informam. Trazem para mim informação de memória, informação de história, essa informação, essa sedução da matéria mesmo, que eu tenho uma ligação muito forte com isso. Então, eu estou, sei lá, numa rua e eu passo numa loja, isso é um exemplo de um trabalho que eu fiz numa loja de adesivos por metro, e aquele cheiro daquele adesivo vulcânico, aquela coisa, um cheiro de produto químico, já me lembra, me traz uma memória, e aquelas cores brilhantes, aí eu fico totalmente atraída e falo, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um trabalho com esse material aqui. E é engraçado, porque até na leitura da obra de arte, eu tenho uma relação primeira com os processos. Então, eu olho para uma obra de arte, a primeira coisa que me chama a atenção é como que aquilo ali foi feito, como que aquilo ali chegou àquela forma, quais são os materiais que foram usados, e até tem um delay, eu demoro para fazer a leitura da mensagem. Então, a materialidade que está ligada com a manualidade, com o fazer, com a manufatura, né, me atrai muito e move o meu processo de trabalho. Convidada pelo pelo Cauê Alves, para desenvolver um projeto na sala de vidro, onde ficava a aranha durante 20 anos, da Louise Bourgeois. Senti imediatamente que não era possível fazer nada, pelo menos para mim, naquele espaço, que não passasse por alguma memória da própria Louise Bourgeois. Comecei a desenvolver um projeto, a pensar, e daí surgiu a ideia, enfim, de trabalhar, de fazer uma instalação sonora, e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar com a expressão caligráfica. Eu, quando era criança, assim, adorava, eu achava muito bonito quem era canhoto. Comecei a trabalhar escrevendo, né, com a mão esquerda e direita ao mesmo tempo. É um trabalho que se chama 3 Sessões. Na verdade, aqui eu fiquei pensando nesse espaço vazio da sala, em criar uma relação para o espectador que só com elementos muito simples, que são essas linhas que dão a volta na sala, e uma pintura que vai na parede, no piso, né, com essa cera, que eu já tinha testado em algumas coisas. Eu acho que assim, o que eu queria mesmo nesse trabalho era provocar o espectador para ele burlar essa regra que eu estava criando, sabe? É um trabalho de uma espécie de contravenção dentro do espaço de exposição, sabe? Que assim, tudo indica que ali tem um limite que é intransponível. Para mim era interessante pensar que as pessoas pudessem ter interesse de cruzar essa fronteira, esse limite, né? Uma tentativa de propor uma reflexão sobre o espaço e da nossa relação com a arquitetura, sabe? Da nossa relação dos limites que a arquitetura propõe para a gente, de como a gente obedece à arquitetura, né? De como a gente é guiado o tempo inteiro pelo desenho, né? Que a gente vive num mundo que a gente precisa controlar todas as coisas. Eu acho que a ideia de controle e previsibilidade norteiam muito a dimensão da nossa vida, né? Porque é esse abismo. Eu acho que isso tem uma dimensão íntima, isso tem uma dimensão pública e política muito forte. A ideia o pavor em relação ao imprevisível e a ideia de controle que é estimulada por detrás disso.
pensei esse questionamento em duas dimensões, assim, a dimensão que é mais ligada ao meio da arte, ao mercado, assim, então realmente o desconhecido está sempre me convidando e eu desconfio desse desconhecido porque eu não sei quais são as reais intenções, sempre tem as questões de cooptação, apropriação do meu discurso, de tokenização, sempre tem esses lugares, né? Mas um outro lugar dessa pergunta que extrapola tudo isso que eu falei anteriormente, a arte no geral ela acaba sendo um chamado e aí por várias questões sociais é muito difícil para algumas pessoas atenderem esses chamados. Acho que a primeira questão é assim, mas como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou trabalhar? E aí tem essas questões familiares, assim, é muito comum. Estou pensando em fazer uma faculdade de arte, e aí pais e mães, mas a gente tem esse chamado que lhe é desconhecido e ele é maior do que a gente, assim,